Pessoal, ó, primeira fase modernista, né? Então, o modernismo ele vai ser dividido em três fases aqui no Brasil. Nós vamos ter a primeira fase, que é a fase heróica, ou período de combate, que vai de 22 a 1930, que ele vai começar com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? E vai culminar logo depois da queda da Bolsa de Nova York. Em Nós vamos ter 29. de Nova York Qual em que é o gênero? 1929. A estética, primeira É? geração modernista. Ah, sim. A segunda geração modernista vai ser o período de construção ou de consolidação, né, do modernismo no Brasil. Vai ser também chamada de neorrealismo. Vai de 30 a 45. E nós vamos ter a terceira geração, que é o período intimista, que vai de 45 até meados da década de 60. Que aí já vem uma literatura mais contemporânea, que está ainda em construção. Não tem nada muito delimitado sobre essa estética atual. Aqui não vai dar tempo, então a gente vai passar para o texto já. Oi. Depois você disponibiliza esse slide? Vou disponibilizar o slide e o vídeo, Ok. tá? Pessoal, ó, relicário de Oswald de Andrade. Você sabe o que é um relicário? Uma coisa que guarda uma lembrança. Uma relíquia. Geralmente os relicários guardam restos de santo, restos mortais, né? Um osso, um fio de cabelo, né? Então é algo que é um cofre que guarda algo precioso. E esse é o título do poema do Oswald de Andrade. Olha o poema. No baile da corte, foi o conde Deu quem disse para a dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de baipendi é comer, beber, pitar e cair. Pessoal, esse poema do Oswald vai ser um nítido exemplo de poema da primeira geração modernista. Primeiro, ele não tem nenhuma pontuação. Observa, não tem nenhuma vírgula, nenhum ponto, não tem nada. Segundo, ele tem uma linguagem mais informal. Observa o último verso. É comer, beber, pitar e cair. Nós temos o quê? Uma linguagem informal, uma linguagem mais cotidiana. Segundo, e nesse mesmo verso, vocês veem o quê? Ele gera um humor, de certa forma, até mesmo uma ironia no poema. E terceiro, observa os três versos acima. Farinha de suruí, pinga de Paraty e fumo de baipendi. São produtos o quê? Nacionais. Então, é uma valorização da cultura nacional, de uma forma não idealizada. Por quê? Porque no romantismo houve uma valorização da cultura nacional. Só que de uma forma idealizada e seguindo os parâmetros de quem? Da Europa. Então, os textos da primeira geração modernista, eles vão ser o quê? Irônicos, bem-humorados, uma linguagem mais acessível, cotidiana, temas próximos do leitor. Você vai ver, não tem uma rima nesse poema, então são versos brancos, as sílabas poéticas não são regulares, então é uma fuga do quê? Do padrão parnasiano, que é a estética principal que antecede os modernistas. Entenderam esse Professor, poema? Fala. Macunaíma. Li agora, foi o último livro que eu terminei. Ele é da primeira geração? É a narrativa da primeira geração modernista. Por quê? Mário de Andrade, quando ele estava na fase de estudos dele, ele era um antropólogo. Então ele vai para várias regiões do país estudar. Então ele vai para a região norte e lá ele conhece, né, o folclore da região. Tanto que Macunaíma tem várias narrativas e lendas baseadas nesse folclore brasileiro. Então, O personagem principal é, né, um é um índio negro, é um índio negro. Então, assim, branco depois. ele vai se metamorfoseando, né? Ele era menino, depois ele cresce de uma hora para outra, e tem várias lendas indígenas em torno dele, né? Quando ele cresceu, a questão das Assil, formigas. Curupira. Você lembra quando ele fez xixi na mãe? Aham. Aí ele vai lá, a mãe expulsa ele, né? Aham. Ele quer deitar
Com a mulher do irmão, parece. Mulher do irmão. Aham. Então, assim, é um exemplo de. E é Quando um ele herói sem nenhum culpa a mãe caráter. natureza. É uma narrativa de muito humor, né? De deboche, de crítica social. É dessa primeira. Não tem vírgula nenhuma também, né? Dá uma Não, a raiva. pontuação é bem escassa. Pessoal, contexto histórico da primeira geração. Nós vamos estar no final da República Velha. Então, a monarquia já caiu. Então, nós estamos perto do período de quê? De ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, nós temos a coluna Prestes, né? A disseminação, as andanças de Luiz Prestes pelo Brasil, né? Na questão eleitoral. Nós temos o fim da política café com leite, que é a alternância de presidentes mineiros e paulistas, né? Que são os latifundiários da cafeicultura ou os latifundiários da produção de gado de leite, que acaba fazendo o quê? Desenvolvendo só os 3 estados, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E essa geração acaba sendo o quê? Culminando com o início da Era Vargas, né? Começa em 1930. A Semana de Arte Moderna vai ser o marco inicial do modernismo no Brasil. Ela vai durar 3 noites, mas que vai entrar para a história. Por que vai entrar para a história? Primeiro, onde que vai acontecer? Acontece no Teatro Municipal de São Paulo. Até então, o eixo principal de política, economia e cultura era a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando São Paulo lança a Semana de Arte Moderna, ela foge a um padrão estabelecido. Um padrão por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro tem muita influência da arquitetura e da estética europeia. E São Paulo não tem. Então isso já é uma guinada na produção literária e cultural do país. E São Paulo fica o quê? Mas professor, Longe do grande centro. O quê? Nesse momento, o Clube dos Cinco, eles já moravam em São Paulo? Ou foi uma estratégia deles tipo, saírem da região deles? Não, é porque eles eram filhos de fazendeiros, de pessoas de posse. Oswald, Mário de Andrade, eles são paulistas, né? Tanto que ele vai lançar a Pauliceia Desvairada. Entendi. Então já é assim um roubo do monopólio, né? Sim, porque o Rio de Janeiro, né, monopolizava tudo. A cultura, a política. A política, a economia, tudo. Ele era a capital do país. Então, e as pessoas, quando se deparam com essa semana de arte moderna, quando vão lá apreciar o que ali tem para expor, eles ficam meio chocados, porque é muito diferente do que eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados com uma produção parnasiana, que é quadrada, tradicional, que segue todas as regras, métrica, né? A rima rica. Então, é muito confuso e desgostoso para eles. A Semana de Arte foi organizada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, eles não são parentes, tá? Menotti Del Pitta, Di Cavalcante, Guilherme de Almeida. E tudo isso foi financiado por quem? Por Paulo Prado, que era um cafeicultor paulista. O que significa? Era no momento de grande importação de café, então que tinha dinheiro, então foi antes da Bolsa. Pessoal, vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Um vídeo não, só o áudio. Vou aumentar o som de saída para vocês ouvirem depois. Quando eu for postar o vídeo no Moodle, eu vou postar a música e vou postar um trecho da novela Um Só Coração, da novela não, na minissérie Um Só Coração, que trata da história da Semana de Arte Moderna de São Paulo, tá? Já tá passando o áudio? Todos estão ouvindo? Só tá chiando. Barulho que a gente tá ouvindo.
Pessoal, vocês ouviram a música? Conseguiram entender alguma coisa? Absolutamente nada. Só foi chiado. Só uma ópera, assim, meio esquisita, né? Pessoal, essa música, ela foi composta por Vila Lobos para a Semana de Arte Moderna. É o chamado Trenzinho do Caipira. Essa letra que eu tô exibindo, ele foi até tema de abertura de uma novela da Globo, mais recente. O Trenzinho do modernismo. O Trenzinho do Caipira é a música. A letra, ela vai ser composta anos depois, que é se lá vai o trem com o menino, anos depois pro Ferreira Goulart. O que tem de inovação nessa música? Antigamente, só os instrumentos de corda eram tocados numa ópera. Agora, o que acontece? Nós vamos ter no Trenzinho do Caipira a inserção de quê? De instrumentos de percussão, que é o chocalho, entre outras coisas. E o que vocês conseguiriam observar? O movimento da música, o barulho dos instrumentos de percussão, representam o quê? A viagem de trem. É o mesmo ritmo de uma viagem de trem, se você conseguir ouvir. E isso é o quê? É modernismo. Por quê? Vocês lembram que existe o culto à máquina, ao desenvolvimento, ao progresso? E o trem é fruto desse progresso. Então, de certa forma, o Trenzinho do Caipira está exaltando o que? A modernidade, a tecnologia que chega ao Brasil da época. Tá? Pessoal? Oi? Tá bom. Tá. Os sapos de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O saputanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas a arte poética. Urra o sapo-boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. Branda em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor do joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário. Canta no martelo. Outros sapos pipa. Mal cabe em si. Falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa gritaria, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no beral profundo e solitário é. Que soluças tu, trazido de frio, sapuru da beira do rio. O que nós temos? Nós temos uma clara e nítida crítica, bem humorada por sinal, aos poetas parnasianos, que são quase que, abro aspas, os inimigos mortais, fecho aspas, dos modernistas, porque eles seguem uma métrica, um passadismo, né, um preciosismo linguístico, né, então, tanto que ele compara que aos sapos, né, que rodam nas lamas, né, que chafurdam. Então é uma crítica à poesia parnasiana, né? Que fica aquele quachá repetitivo, né? E que é chato e enfadonho. Tranquilo com os sapos? Sim. Sim. Observa esse quadro. Esses quadros aqui são de Di Cavalcanti. Observa que é uma representação com cores mais vivas, formas não tão miméticas, né? E quadros mais bem-humorados, com traços mais leves, não tão pretensiosos com mimetismo, né? Cores mais vivas. Parece Tarsila do Amaral. Isso. Que eles são da mesma geração, né? É da mesma geração. E aqui nós temos a boba de Anita Malfatti. Anita Malfatti foi muito criticada por esse quadro. Tanto que Monteiro Lobato, o mesmo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quase fez né, muitos dizem, Anita entrar em depressão, porque ele falava que esse quadro foi um autorretrato de Anita.
Então ela ficou muito Eles- machucada. Ele escreveu uma carta aberta que publicaram no jornal, falando que os modernistas tinham furúnculos no lugar dos olhos. Então, assim, ele tinha esse nacionalismo, ele tinha essa crítica muito forte. Monteiro Lobato não é modernista, de forma alguma. Vocês vão ver até Monteiro Lobato no vídeo da semana. Então, características literárias do período, né? Então, eles vão ser, sim, influenciados pelas vanguardas europeias, né? Eles vão divulgar, como o Gabriel acabou de dizer, né, em revistas e manifestos, o que eles pensavam sobre a arte, sobre a literatura, e o público não vai ser muito aberto a essas produções modernistas, tá? Nós vamos ter 3 manifestos principais da primeira geração modernista. Nós vamos ter o Manifesto Pau-Brasil, né, cunhado por Oswald de Andrade, que vai falar que as pessoas têm que ver com os olhos livres, né, sem preconceitos ou sem conceitos iniciais, para aceitar e tentar apreciar esse novo, essa nova visão de arte, com uma linguagem mais acessível, sem preconceitos e próximas às pessoas, né, ao consumidor. Ele vai tentar fazer um resgate das manifestações culturais, folclóricas, daquilo que realmente, genuinamente é brasileiro. Só que Oswald, ele vai ter o quê? Por ser de família abastada, ele vai ter que passar tempos na Europa, né, ter contato com artistas de Paris, Alemanha, entre outros lugares da Europa, então vai acabar trazendo para cá certa influência dessas vanguardas. Aqui, ó. Vícios de fala, Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Observa, não tem ponto, não tem métrica, não tem rima, não tem... É uma linguagem mais acessível, mais próxima, com desvios, né, da norma culta. Tem traços de humor e, principalmente, né, é cotidiana, matemática cotidiana, essa aqui. Temos também o Manifesto do Verde Amarelismo ou Escola da Anta, Professor, né? Fala. esse Oswald de Andrade era o que era casado com a Anitta Malfatti, com a Tarsila do Amaral, Sim, que teve romance com o Tarsila do Amaral, sim. que trocou ela depois pela Pagu. Eu acho que é. Eu com vida de autores, gente, eu sou uma negação. É que nem eu falei para vocês, né, nas nossas primeiras aulas, né? Para mim, a vida do autor não influencia a produção dele. Seu doutorado é provando isso. Não, é linha de pensamento, né? Eu sou da linha imanentista. Porque o texto trabalha pelo próprio texto, né? A gente ficar pensando essa questão de falar assim que, só um exemplo, que Bentinho é uma representação de Machado de Assis, né? Não, não é. Então, assim, é ficção. Então, pensar assim, que passagens da vida dele influenciaram aquilo, né? Que ele é uma representação, ou que aquilo que ele queria ser. Eu acho que essa vida, né, essa biografia do autor, ela não pode ser levada tanto em conta na produção. Então, eu acabo nem estudando a vida dos autores. Tá? Então, quando vocês me perguntam, assim, de vida de autor, nada. Muito pouco que eu sei. Tá? Então, Manifesto Verde Amarelismo ou Escola da Anta. Nós temos Menotti Del Pitte e Cassiano Ricardo. Vocês conhecem eles? Pessoal? Não. Não. Vocês conhecem o Oswald de Andrade, Mário de Andrade? Já ouviu falar deles? Sim. Sim. Por que dessa diferença? Não sei, eles ficaram no segundo plano. Justamente, eles ficaram no segundo plano. Por quê? Porque eles eram extremistas e radicais. Eles pensavam no nacionalismo ufanista e primitivista. O que é isso, Bruno? É aquele que não pode ter influência nenhuma de lugar nenhum. Que nós tínhamos que produzir uma literatura exclusivamente que nascesse aqui, sem influência nenhuma externa. É uma exclusão das influências estrangeiras. Tem como, gente? Não. Não tem como. Tanto que eles não são filhos de pais abastados, então eles tinham que trabalhar, conseguir bicos por fora para sobreviver. Eles não conseguiam viver da arte igual o Oswald de Andrade. Uma das poucas coisas que eu sei do Oswald de Andrade
é que Oswald morreu pobre. Ele recebia pensão da esposa, né? Que acabou abandonando ele e casando com outro. Tá? Então, o movimento ANTA, do verde e amarelismo, eles eram mais radicais, que não queriam influência nenhuma europeia. E acabaram não dando tanto esplendor, né? Tanto destaque. Noite de Menotti Del Pitta. As casas fecham as pálpebras das janelas e dormem. Todos os rumores são postos em surdina. Todas as luzes se apagam. Há um grande aparato de cama funerária. Na paisagem do mundo, os homens ficam rígidos, tomam a posição horizontal e ensaiam o próprio cadáver. Cada leito é a maquete de um túmulo, cada sono um ensaio de morte. No cemitério da treva, tudo morre provisoriamente. Aqui ele está descrevendo o quê? O processo de dormir. O ato de dormir é experimentar, né, a cada dia a morte, que a gente renasce no outro dia, né? Então, a questão de ficar na horizontal, da cama ser um leito, né? Dormir, o último sono. E, afim, você pode observar que não tem vírgula, não tem ponto, muito escasso esses elementos. E nós temos o manifesto antropofágico, né, de Mário de Andrade, que é muito bem simbolizado pelo Abaporu, né, da Tarsila do Amaral. O que ele vai falar? Ele vai falar sobre a antropofagia cultural. O que é isso? Que nós não podemos ser radicais, extremistas e excluir tudo aquilo que vem de fora, mas que nós temos que ver aquilo que é interessante, que é proveitoso e absorver. É igual os índios antropófagos do Brasil, tipo os tupinambás. Eles não comiam os rivais inteiros, eles só comiam as melhores partes. Se fulano fosse um guerreiro corajoso, eles iam e comiam apenas o coração. Por quê? Porque eles queriam absorver apenas aquilo que tem de melhor no outro. Porque se você vai e come o cérebro e ele for medroso, você acaba absorvendo aquilo de ruim que ele também tem. Então, a antropofagia cultural seria o quê? Absorver aquilo que de melhor tem lá fora e adaptar o quê? A nossa realidade. Então, há uma digestão. Então, a gente absorve aquilo que nos é bom e joga fora, né? Aquilo que não nos é proveitoso. Igual as fezes, né? A gente não come e aquilo que a gente não vai aproveitar, a gente não descarta. Da mesma forma. Tanto que um dos principais lemas, né, do Manifesto Antropofágico é to be or not to be, né? That is the question. Tupi ou não tupi? Eis a questão. Do William Shakespeare. É o intertexto, né? Tupi é o quê? A língua nativa do Brasil, né? Ser brasileiro genuíno ou não ser brasileiro genuíno? Porque nenhum dos Me dois. lembrou Pode misturar os dois. aquele livro da pré-modernista, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Isso, a gente não pode ser igual o Policarpo na primeira parte do livro. A gente tem que ser o quê? Entender que a gente precisa fazer concessões. Tá? Observa aqui o poema Moça Linda e Bem Tratada, de Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Aqui ele está criticando de forma muito bem-humorada os principais elementos da sociedade no período, né? A moça que espera o casamento, o granfino, né? O homem de status, a mulher gordaça, então assim, a dona de casa de elite, né? E o quê? Os bancários, as pessoas, os homens de status. Então chama assim, burro, coió, atrasado. Então, assim, é tudo com muito humor e sutileza. É um poema satírico, por assim dizer. Pessoal, alguma dúvida?